Voltamos para mais um Crise nas Infinitas Séries. Hoje a gente vai falar de uma série baseada num personagem da DC Comics criado pelo Jeff Jones e o Lee Moder, que estreou no falecido streaming DC Universe e depois na CW. Stargirl conta as aventuras de Kurt Wildmore, adolescente que descobre no seu porão o poderoso cajado cósmico do Starman e se torna uma inspiração para uma nova geração de super-heróis que vão se tornar a Sociedade da Justiça da América. Bora falar de Stargirl. E hoje eu, Joá, convidei aqui os meus amigos Renegado, primeiro e único. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Bruno Castro, do setor 2814. E aí, galera, beleza? E hoje fazendo estreia aqui no nosso podcast, Ali, ela que é radialista, cosplayer e um monte de outras coisas, mas principalmente ela é a maior fã de CW que eu já ouvi falar. Oi, gente. Aqui a gente sempre começa com a mesma pergunta, né? Porque aproveitando que a série acabou, já chegou ao fim, hoje eu vou perguntar, foi bom pra vocês? Foi, né? Foi legalzinho, foi legalzinho. Agora, essa série pra mim, alternou, tipo assim, eu assistindo, pelo menos pra mim, alternou entre momentos bons e momentos ruins. Momentos que eu queria desligar e parar de ver, e momentos que eu ficava assim, caramba, é muito legal, que não sei o quê. E aí, eu acho que se ela tivesse... Porque ela tem, cada temporada tem, acho que no máximo 13 episódios. Se fosse que nem o normal, né, que nem o Flash, 22 episódios, 24, eu acho que o pessoal ia abandonar fácil. Eu acho, inclusive. Olha, mesma coisa, foi altos e baixos pra mim, mas em relação à duração de episódio, o único problema de ter bastante tipo do Flash é que tem momentos que eles começam a encher de filler, porque tem que arrastar o enredo até o final, aí acaba dando ruim na situação. Mas, assim, na verdade, as minhas temporadas foram entre altos e baixos. A primeira foi excelente, a segunda foi mediana e a terceira foi ruim. No meu caso, assim, é uma série que, assim, que quando começou, eu demorei a engrenar para começar a assistir, mas quando eu comecei a assistir, sairia todos os episódios de uma vez, fazer realmente uma maratona, né? E justamente como o Renegado falou, o fato de ser 13 episódios ajudava demais, porque realmente o formato de 22 episódios está muito cansativo. E, assim, no final das contas, eu acabei gostando bastante da série, né? Ela me surpreendeu bastante em vários pontos, porque até o formato um pouco diferente também, né? Não é aquele negócio, passou um ano. Tanto que a primeira temporada realmente foi um ano, a segunda foi só o verão deles, né? 3 meses ali. E depois foi, na terceira temporada, um outro ano, e também pegou coisa assim, coisa da primeira temporada, eles aproveitaram na terceira, e vice-versa também. Então, isso aí me agradou bastante. Eu acho que eu tô com a Ali, eu gosto muito da primeira temporada, as outras eu acho assim, tipo, né, vai. Mesmo assim, mas eu quando eu vi a primeira temporada, eu me senti impelido a dizer que era a melhor série da CW que eu tinha assistido. Até porque, isso na minha opinião, assim, que ela foge um pouco do formato da CW. Eu acho que isso deu uma refrescada e tal. Então, E aguarde Superman e Lois. um dia eu vejo. Um dia. Não, elas vieram praticamente juntas, né? A Superman vai pra Sim. terceira, né? Assim, então... Sim. A gente tem que lembrar aqui que a Stargirl, ela foi anunciada fazendo parte daquele streaming falecido DC Universe, né? Que daí eles anunciaram ao mesmo tempo Justiça Jovem, que é retornar, uma série do Monstro do Pântano, que ficou na primeira temporada, Titans, Doom Patrol, que a gente já fez um episódio umas semanas atrás, e se você não viu, procure, que é também divertido, que pra mim é uma das melhores séries da DC de todos os tempos, principalmente por ser trash e tosca, e eles fazem isso com tanta maestria que ficou bom. Ali, por que você acha que a primeira temporada é tão diferente das outras? O que salva nela que nas outras não tem? Então, primeiro porque tá introduzindo a história, né? É difícil. A maioria das séries que eu assisto, que eu vejo a primeira temporada, geralmente eu não curto muito, sabe? Porque é arrastado e tudo mais, e com a Stargirl não foi assim. Foi tipo, dinâmica, né? Eu também, eu enrolei para assistir. Aí, quando eu comecei, eu maratonei, eu não parava, porque são episódios dinâmicos, não tem aquela enrolação, aquela demora. E querendo ou não, a introdução, né? A gente começa a ver da onde os personagens tiraram essa de querer ser super-herói, etc. A história do... Quando o Pat começa a contar sobre como é que era
a Sociedade da Justiça antes, e aquela coisa da Courtney achar que o Starman era o pai dela, e ficar nessa coisa de será que é, será que não é. Ela evoluindo como personagem também, todos os outros evoluindo, eu achei que foi muito bem construído. Em questão de roteiro, os efeitos, não, então nem se fala, foram muito bem feitos. Só que aí, as outras meio que, não sei, meio que deu uma perdidinha, assim, no caminho, né? Então, a primeira, como foi aquilo, né? Começou, tem que introduzir a história, personagens, então eu acho que eles souberam fazer isso. Bruno, você também acha que as outras caem demais, né, em relação à primeira? Eu acho que não cai tanto assim, né? É porque, assim, na primeira temporada, no final das contas, o que eu não gostei muito não foi da história, foi a questão dos personagens, né? Porque, assim, a Courtney, eu acho ela muito irritante, eu acho muito, realmente, forçada a ser aquela menina, assim, que quer ser a principal demais e, às vezes, não, na minha cara, não seria. E também outra coisa que me incomodou foi a personalidade do Pat, que pra mim, assim, ele deveria ser um brucutu, e ele é um cara que não grita na série. Ele é um cara sempre muito apaziguador, paizão, um cara realmente só de boas demais. E esse foi o que me incomodou até a terceira temporada. E acabou que no final também eu achei que os personagens da Sociedade da Justiça não acabou sendo realmente desenvolvidos nem na primeira, nem até a terceira. Ok que a série foi cancelada, mas daria para ter dado um desenvolvido melhor, né? Por exemplo, tinha a questão do Rick lá com o Grand lá, no final das contas não evoluiu tanto, nem com a questão da família dele. A mesma coisa também com a gata, a Pantera, né, no caso, que é a Yolanda também. Eu achei que também não evoluiu tanto, sempre ela teve aqueles problemas com a família. E no final das contas é uma série que a história que estava correndo com os vilões eram boas, né? Pelo menos eu gostei muito mais dos vilões do que dos próprios personagens da sociedade. Né? Fato. Eu senti a mesma coisa. Por isso que eu não fico tão fã assim da segunda e da terceira, justamente por isso, porque para introduzir os personagens eles souberam fazer. Agora, para desenvolver, a última temporada foi foco nos adultos. Tipo, não evoluiu ninguém, assim. Que, gente, sabe, todo mundo mal aproveitado. A gente teve coisas acontecendo que você falava, mano, tá, é só isso? Cadê o resto? Né? Foi foco o tempo todo nos adultos, e isso me irritou um pouco. Mas eu gostei muito do desenvolvimento do Mestre dos Esportes e da Tigresa entre a segunda e a terceira temporada. Eu achei que isso eles souberam fazer bem. Mas foi nisso aí, tipo, muita coisa mal aproveitada, muito lenga-lenga. A terceira temporada, o tema, esse negócio de murder mystery, não sei se combinou muito com a série. Até que você falou aí também, a questão, né, da terceira temporada, eles focaram bastante no Mestre dos Esportes e a esposa, mas a filha deu uma sumida, tanto que no primeiro episódio ela invade alguma missão deles lá, ela até ataca o cara, mas depois ela some quase a temporada inteira e só volta praticamente quando o pai morreu, né, assim. Cadê essa menina? Não queria tanto entrar na sociedade? Ela só volta quando eles invadem a casa do Icicle, né? Do Gélico, em português. Aí que a Courtney ela vai conversar com o filho, né? Aí os outros, ela tá em perigo, invadem a casa, começa uma briga generalizada. Aí ela invade também, ela chega lá. Eu sei que ela tava focando no esporte dela, que é faculdade e tudo mais, mas ela mesmo que esqueceram que ela queria estar na equipe também, né? Não fez muito sentido. Sim. Foi tipo, colocou aquele na história e depois esqueceu no churrasco. Eu sempre pensei no primeiro, vocês falam de equipe, eu sempre achei que na partir da segunda temporada ia ter uma segunda leva, uma segunda onda de personagens que se juntariam. Sim. Não, em teoria teve, né? Porque não, mas não se juntaram você apresenta a Jade, mas eles não vão pro elenco principal mesmo. Uhum. Mas eu acho que tinham que, por exemplo, ter posto outros personagens. Eu já tava pensando que ia aparecer a Jessie Quick. Eu tinha certeza que ela ia aparecer e ia formar um par romântico com o Homem-Hora, que nem nos quadrinhos. Já a Jade, eu achei que ela não poderia permanecer muito, porque você percebe que quem tem poder bruto ali mesmo é a Stargirl. Os outros são, vamos dizer assim, mais peso leve, entendeu? Ela que é a única peso pesado ali. Então, se botasse a Jade, os poderes dela iam meio que tirar o protagonismo da Stargirl com os poderes dela. A Jade ia se mostrar mais poderosa. Eu aprendi desde cedo com a CW que você não pode esperar que... porque um casal tá junto no quadrinho, que eles vão seguir. Tipo, aprendi da maneira mais dura que não é assim que funciona. Que raiva que dá, mas enfim. Não, é que eu né?
Aham. Mas eu detesto, não é que eu detesto, mas eu não vejo graça no Homem-Hora, né, no personagem do Homem-Hora e no É ator que ele não também. foi bem feito. Não, é que é uma parada assim, como é que eu vou explicar? É, você pega, por exemplo, a Doutora Meia-Noite, ela é negra e nerd. Uhum, Aí você olha pra Yolanda Montes, né, que é a Wildcat, a Pantera, sim. ela é latina, ela é católica, trabalha lá numa lanchonete. Aí quando Sim. eu olho para esse Homem-Hora, que é o Rick, né? Eu me lembro assim, como se fosse dos anos 60. É todo mundo branco, entendeu? Ninguém tem. Uhum. As personalidades eram todas iguais. Renegado, ele faz o Oi. fortão da turma. Sim. Ele É é o esse Ele o é o. papel excluído dele. ele é meio que o órfão, né? Ele é meio o cara excluído que, sei lá, não conversa com ninguém e não se Sabe o que identifica me com ninguém, só. incomodou? O que me incomodou muito é o fato de não. Tipo, eu não falo nem de relacionamento romântico, tá? Eu falo no geral. A gente não teve uma construção de relacionamento entre todos eles. Uhum. Eu senti forçado essa ideia de que nós somos amigos, nós somos uma família, nós somos um. Não, o começo de todo mundo foi forçado, entendeu? O começo de todo mundo foi forçado. Foi tipo, eu achei isso muito bizarro na primeira temporada. Foi tipo, ela achou o staff lá, ela catou os outros negócios e saiu oferecendo para as pessoas. Tipo, você quer vir para ser super-herói? Você quer. Eu achei isso muito sem noção. E. Sério, gente, eu achei um staff aqui, vou virar É. super-heroína. Eu vou sair pelas pessoas, assim, vem cá você, vem você também, você ali. Sabe? Não, gente, eu achei que isso foi muito mal feito. E não teve construção entre eles, tanto que tem um negócio que aparece no último episódio que não faz sentido pra mim. É isso. Tanto que a personagem da Meia-Noite também demorou até a engrenar também no começo, que era só usava o óculos, ela não adicionava em nada, né? Assim, E assim, eu adoro ela. Eu acho que ela foi muito mal aproveitada, porque ela tinha um potencial tão grande, sabe? E deixavam ela de lado. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho, só porque eu tenho que testar um outro assunto, mas só para justificar uma coisa que o Renegado falou, que a da Jade, né? É que ela até apareceu na segunda temporada, depois sumiu para ir atrás do irmão, mas ia ter série spin-off, né, da Stargirl, que é a Corporação Infinita. Ia. Aí eu acho que justamente falaram lá até o Sandy, né, o novo Sandman que ia ser, esses outros personagens, eles citaram porque era. Mas não citaram nada da Jess Quick, né? Então realmente não ia ter mesmo. Eu acho que não tem Jesse Quick porque o pai dela nunca foi apresentado, né? Mas a justificativa da Jade aparecer pouco é outra, gente. Não tinha dinheiro para tanto efeito especial. Ponto. Ai, gente, a gente fica falando dessas coisas que eram para acontecer e eu só sinto raiva. Porque você olha, a partir do momento que CW foi vendida, Discovery se uniu com a Warner, o negócio começou a desandar. Entendeu? E, tipo, a CW foi vendida para um canal que ele é extremamente conservador e religioso. Note as cancelações da CW, vocês vão entender o porquê. E aí você fica pensando, mano, tanta coisa da hora que ia acontecer, que ia ser feita e não vai ter mais. Então, assim, dói o coração isso. Eu acho que essa questão do fim das séries, assim, isso já estava meio que fadado a acontecer. Até porque sim, mas... ia chegar um momento que os personagens ia ter uma série e o filme não ia dar certo, né? A série do Super-Homem é uma provocação de quem ficou. Tipo assim, vamos sacanear com... Eles fizeram isso com outros personagens mesmo, mas tipo, vamos sacanear com o Henry Cavill, que ele não tirou o bigode, vamos botar uma série aqui de televisão só pra mostrar pra ele que ele tá escanteado. Fizeram a mesma coisa com o Cyborg em Doom Patrol, eu vejo mais nesse sentido, sabe? Tipo, eu acho que depende. não, Acho porque que eles depende correram, muito. porque tudo foi muito rápido, tipo assim, gente, põe uma coisa no lugar pra ninguém falar nisso mais, que daqui uns 10 anos a gente substitui de alguma forma, Não, sabe? então, mas se você for parar pra pensar, porque o Superman, ele entrou na segunda temporada de Supergirl, ele ficou de escanteio enquanto o universo cinematográfico do cinema tava rolando. Só que quando teve a Justice League lá, que foi uma merda, foi no mesmo mês, na mesma semana. Estreou o filme, passou, acho que passou o crossover primeiro, Crise na Terra X, passou uns dias e estreou o filme, se eu não me engano. Eu sei que foi muito perto um do outro. E logo em seguida, quando o pessoal começou a cair matando em cima do filme, começou a dar aquele bafafá todo, eu lembro que eles decidiram trazer o Superman de volta pro Elseworlds, aquele crossover que o Flash e o Arrow trocam de lugar. E a partir dali eles começaram a planejar a série, porque o papo era que o negócio foi tão bosta da Liga da Justiça que a Warner não ia mais mexer com o Superman no filme.
por conta ué. do Joss Whedon. Então, Não, e mas a também tinha o gente tá. fato da Supergirl não querer mais fazer a série, né? Tinha na sexta temporada, ela também já tava saturada também. Eu acho que não queriam ficar sem Não, Super. na verdade, eles tinham contrato para 7 temporadas, só que ela ficou grávida, e aí ela deu uma entrevista falando que quando ela ficou grávida, que ela foi para ter o filho dela, ela começou a mudar as prioridades dela, e tava na pandemia, o Canadá tava trancado, ninguém entrava, ninguém saía, então ela recusou fazer a sétima. A história da sexta temporada foi dividida em 2, era para ser sexta e sétima temporada, então eles jogaram tudo na sexta temporada, e aí eles queriam fazer uma sétima temporada sem ela. E aí todo o elenco recusou e acabou. Absurdo, né, gente? Imagina como seria. Não. Bom, Ridículo. eles fizeram isso com Batwoman, né? Mas eles não iam fazer, não estavam pretendendo fazer um filme da Liga da Justiça agora com depois do Flashpoint, ia fazer um filme da Liga da Justiça que ia ter Supergirl e Batgirl e não ia ter Superman e Batman. Ia ser as duas na Liga da Justiça no lugar dos dois. Era a Operação Band-Aid do Amada, que não sabia o que fazer, ficou escutando o Jeff Jones, fez um monte de bobagem. Exatamente. Mas porque o Jeff Jones se vingou de um por um que ele pôde ali. Ele foi lá e vingou. E o final de Stargirl tem uma pitadinha de veneno super poética que eu achei. Tem. Que depois a gente comenta. Não você precisa cor também, né? Ótimo. Saquei. Eu só queria começar, então, deixa eu deixar o assunto, é que eu acho que queimaram cartucho com alguns personagens. Como você disse, por exemplo, na primeira temporada, tinha o personagem, o Wizard, não sei como é que ficou a tradução em português, mago, feiticeiro, não sei como é que ficou, mas ele era como é que ficou? É Gangue da Injustiça? Como é que ficou o nome? Sociedade da Justiça. Sociedade da Justiça da América. Aí, então, no primeiro, talvez lá com os filhos. Aí, nos episódios, acho que é o sexto ou sétimo, o filho do Wizard, ele tá lá na escola e ele tá planejando fazer uns truques de carta para mostrar lá acho que é num festival. Sim. E ele acaba morrendo acidentalmente. E alguém ataca, não me lembro quem, e aí ele morre acidentalmente. E aí o Wizard fica pé da vida e vai lá na casa do Ayskull, do Gélido. O filho dele morreu. Aí vai lá e... Só que aí no momento de descuido, o Gélido mata ele. E o Wizard também é um personagem que tinha muito pra mostrar, entendeu? Ele tinha muita coisa pra fazer. Sim. E já mataram ele. É uma coisa que, tipo assim, aí já não precisa mais ficar gastando dinheiro pra fazer efeitos especiais para os poderes dele. Mas eu achei que foi um desperdício. E não foi só dele, de outros personagens também. Aí depois ficou meio vazio a segunda temporada e a terceira. Aí depois até... não vou queimar pauta, mas vão matando personagens e vão fazendo falta. Por exemplo, quando a gente botaram logo os filhos dos vilões para brigar contra os filhos dos heróis, era só pouca gente. Eles não incluíram o Gélido, o filho do Gélido, ou podia ter incluído mais gente. Concordo, deve mas... falar uma tradução no Brasil, que é geada, né? Que até geralmente o pessoal fala, né? Ficou geada. Mas tem traduções de geada. Na Panini eu acho que era geada. Não, eu acho que na Young Justice, na Justiça Jovem, o desenho, chamam ele de Gélido Júnior. Não, a geada também. Eu assisti bastante. Geada. Então tá bom. Deve ser alguma tradução de legenda que você pegou por aí. Mas... Olha, eu posso falar uma coisa? Eu acho que assim, se eu fosse o Geoff Jones para fazer essa série, eu teria catado na nona temporada de Smallville, eles fazem um episódio sobre a Sociedade da Justiça, né? Uhum. E ali tem uma história que é eu achei pelo menos muito bem interessante, questão de personagem e tudo. Eu acho que eu teria pelo menos olhado ali e tirado uma ideia de, tipo, ter essa ideia, sabe? De que os super tops foram, sei lá, ou preso, ou injustamente, ou morreu, alguma coisa assim, e focado na galera nova. Uhum. Porque eu acho que a série, o que lascou Stargirl, ela era muito boa, o que estragou foi eles não terem feito isso. Mas tem até um agravante também, só para falar que para completar isso aí, é que justamente como é que os jovens totalmente inexperientes mataram os vilões que matou a Sociedade da Justiça, né? Tipo assim, não fez sentido nenhum isso. E menor número ainda, eram só 4 jovens, a Sociedade da Justiça é 9 ou 10. Aí eu vou voltar exatamente nesse ponto, que é forçado. Mas o grande barato da primeira temporada, e que o forçado você até deixava um pouco de lado, porque era
Era uma comédia de adolescentes dos anos 80 numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos, né? Quando eu dei umas voltas lá pelos Estados Unidos, eu fui parar em Selma, que é uma cidadezinha pequenininha lá nos Estados Unidos. Aí de noite a gente acabou o que tinha que fazer, a gente foi, já era tarde da noite, a gente foi comer numa lanchonete. E aí numa mesa do nosso lado, assim, daí tinha exatamente o clichê de todo filme e série. Tinha a princesinha do colégio, o fortão, o amigo do fortão e a amiga da princesinha, sabe? É quase o elenco do Scooby-Doo. E aí a gente olhava, gente, olha ali, ó, olha os filmes americanos que a gente assistiu na sessão da tarde ali do lado e todo mundo dava risada. No outro dia, a gente passando de carro na rua, eu olhei pro lado, o fortão do outro que eu vi na noite anterior tava no cortador de grama, cortando a grama do vizinho, para completar o clichê máximo da coisa. E eu acho que o Stargirl, o divertido do Stargirl era exatamente isso, assim. Sim. Que ela leve, ela era despretensiosa, sabe? E é como se assistir Goonies. O Goonies também não fazia sentido que bando de criança acabar com o bando de pirata, entendeu? O irmão da Stargirl, né? Irmão postiço, e o Jaquim Thunder entregando jornal, né? Indo de bicicleta entregar jornal. A Yolanda trabalhando na lanchonete. Uhum. É o clichêzão. Ele não foge do clichê. Nesse ponto, concordo. Mas o que eu quis dizer foi mais em relação ao resto. Sabe? Tipo, como é que você quer colocar uma galera que vai se... Primeiro, que assim, pra todo mundo que se envolve com coisa de super-herói, assim, tem uma premissa que as pessoas têm que confiar umas nas outras, elas têm que se conhecer bem para trabalhar junto nesse ramo, mesmo que seja uma série zoeira, sabe? E eu achei que faltou isso. Foi muito forçado, gente. Primeiro episódio, ela já sai caçando o povo, sabe? Aí aí eles, tipo, eles não funcionam bem como uma equipe. Eu acho que essa que é a questão. É que ali a única que não se conhecia era a Stargirl, a Courtney Whitmore. Os outros três, eles já se conheciam. Você viu que eles eram tipo como se fossem os excluídos da escola. Eles sentavam todos juntos no almoço, Sim. na mesma mesa, porque eles não se misturavam com mais ninguém. Entendeu? E aí eles se misturavam entre eles por isso, porque todos os três eram os excluídos. Apesar de ser excluído os três, eu acho que eles nunca interagiram fora da escola, né? Tipo assim, Então. de parecer assim, realmente nunca um conhecia o outro de verdade. Assim, pelo menos o que a série deixou depois, né? E eu acho que a cereja do bolo no final é o vilão ter sido atropelado pelo carro do vilão da Stargirl, né? Tipo, não, matei sem querer aqui, atropelei o carro. Assim, a gente faz a cereja do bolo, realmente. E outra coisa, o Pat também, sempre também nesse padrão cidade tem que ter um mentor, né? O Pat é totalmente inexperiente também para assim, eles adoram fazer isso, é o amor que guia, o poder da amizade, esse negócio todinho. E se você tiver amizade, vai dar tudo certo. Uhum. Aí acaba que esse o poder secreto que a DC tem, acaba que os heróis ficam tão fortes assim, não é possível. É que, esse é um coisa nesse sentido. É que sabe o ponto que pega, por exemplo, quando Legends usou a Sociedade da Justiça, teve um episódio que, logo o primeiro episódio, né, tem uma condição que acontece ali que o povo de Legends, eles olham e falam, tipo, eles são muito mais organizados que a gente. Eles sabem trabalhar em equipe, a gente precisa aprender, a gente tá com problema. E é isso que eu vi com o Stargirl, sabe? Tipo, eles estão na situação que Legends estava. Tipo, eles são completamente... E assim, se você perceber, as 3 temporadas, isso não muda, entendeu? Eles continuam cometendo os mesmos erros, eles continuam tendo problema de comunicação, tipo, de questão de se unir, se organizar. Então, isso meio que deixa o negócio... A gente sentir que o negócio tá forçado por isso, porque você fica, mano, passou 2 anos, não aprendeu ainda. Mas você não vê, por exemplo, eles se reúnem lá naquele lugar, naquela mecânica do Pat, Dugan, e eles só chegam lá e ficam conversando. Você não vê, por exemplo, tipo um saco de areia ali, eles treinando, ou então um treinando, brigando contra o outro, entendeu? Umas coisas assim, um tatame, entendeu? Ele não tem essa coisa. Eles até falam na primeira temporada, tem uma hora quando eles enfrentam pela primeira vez o mestre dos esportes e a tigresa, coisa vai ser a primeira vez, o cara sai correndo, o Homem-Hora sai correndo, fala assim, eu vou pegar o Jason Voorhees, falam que o mestre dos esportes, ele usa aquela máscara, né, do Sexta-feira 13, de rock, que parece Sexta-feira 13, eu pego a Mulher Gato, não sei o que, sai correndo a Wildcat também, aí a coisa fica, não, pera, não sei o que, só que eles já saíram correndo, já sumiram. Aí eles vão brigar e o Homem-Hora tá com super força, ergue um carro, que não sei o que e tal, e mesmo assim ele apanha do Mestre Forte. Não adianta. Sim.
pegou um ponto muito interessante, né? Ele pegou um carro, o carro é destruído, na verdade, a cidade toda é destruída direto, e eu ainda não tenho certeza se o pessoal da cidade sabe que tem heróis ali. Porque tem um robô gigante, a menina fica voando lá, uma luz de noite. É só assim, talvez o João possa me falar como é justamente uma cidade do interior. Se ele foi jantar 7 horas da noite e 8 horas é um toque de recolher que ninguém faz nada, porque eu. Que cidade é essa, velho? É justamente essa cidade Cara, dos anos 40, né? Não sei. Tipo, o pessoal se faz de doido. as cidades pequenas que eu fui e estive à noite é tudo bem deserto. Ninguém na rua. Não, eu só queria dizer que esse homem ergueu o carro para jogar esse jogo do Mestre Sport foi obviamente uma. Como é que se chama? Ele tava fazendo uma referência à capa do Superman, né? A capa de Action Comics. Que aparece o Superman primeira vez que ele tá erguendo um carro. É igualzinho. Aham. Uhum. Mas deixa eu falar mais uma coisa aqui também. Isso aí que você falou, eu também reparei bastante isso de não ter ninguém, porque você toda hora entra, pelo menos na terceira temporada, você vê toda hora andando de cima para baixo a Yolanda com o traje dela de Wildcat, né, de Pantera. Eu falei assim, pô, mas ela fica andando na rua com isso aí, ninguém vê ela? Como é que é isso? Faltou grana pra contratar a galera. Ah, não, mas ali é falta de coerência do roteiro mesmo. Aí eu vou só para botar uma pimenta na conversa, porque realmente eu concordo totalmente com vocês. Não houve desenvolvimento dos personagens ali da Sociedade da Justiça Júnior, vamos chamar assim, né? Porque é um bando de Juninho, né? Pra falar a verdade. Todo mundo ali tropeça demais no próprio cardaço. Mas eles deixaram de lado. Eu sinto às vezes isso assim na série, que eles deixaram de lado o desenvolvimento da Sociedade da Justiça em prol de um desenvolvimento da Curtin para mostrar que ela tem tanta empatia, que ela tem tanto carisma, que ela vai mudar todo mundo. Então, interessa muito mais ela mudar os vilões para tentar trazer eles para o lado do bem, que tudo é lindo, só falta unicórnios com arco-íris, assim, quando ela aparece, né? Não, mas é por isso que eu falei no começo que eu achei ela tão irritante, cara. Porque, assim, essa menina não me convence. Eu nunca seria amigo dela. Porque, assim, eles forçam tanto pra dizer assim, não, ela é especial. As palavras dela mudam. Até os adultos ficam ali admirados pra ela, assim, né? Os pais. Cara, não, velho. Meu Deus, a menina é chata pra. Principalmente nas primeiras temporadas. A terceira eu acho que ela tá menos chata, mas nas duas primeiras. Acho que mais na segunda, com a do pai dela e tudo mais. Eu até entendo, mas ela tá muito chata, velho. E ela quer ser Mas assim, a dona do time, né? Ela quer ser, não, a Sociedade da Justiça é minha família. E ela quer mandar nos outros assim. Cara, você não. Só porque você tem o cajado, você não é líder, não. Calma aí. Mas eu vou falar, É, isso ela foi fiel à animação, pelo menos, que a da animação é igual. Aham. mas Ah, ela, que animação. Da Liga da Justiça Sem Limites, eu acho ela chata igual. Não, sim. Mas ela falou, ali falou da animação, eu acho isso aí que vocês estão falando é igual aos quadrinhos. Nos quadrinhos da Sociedade da Justiça, o Geoff Jones sempre dá um protagonismo a ela e sempre aparece ela. Ela é sempre a mais. A mais sábia, ela é sempre a mais correta, ela dá lição de moral nos outros, É tal. que tem o contexto da irmã dele, né? É Aham, porque sempre o Geoff Jones tá por trás, né? Dela sempre. Né? Só ele pode Não, escrever. então, porque como ela é inspirada na irmã dele, eu acho que ele faz isso de propósito, que é pra meio que uma Não, forma sim, de sim. homenagear. Mas Sim, o mesmo jeito de Ali fazer isso. agora a série e botar ela, a série. Em vez de botar uma série Sociedade da Justiça ou Infinity Inc., que é Conversação Infinita, põe a série com ela sendo protagonista, a mesma coisa. Então, o Geoff Jones colocou o Capitão Marvel na revistinha justamente para ser namorado dela. E aí ela ficava usando ele como escada, entendeu? Para dizer que ela é melhor, tal. E é como se fosse quando nos anos 90, todos os super-heróis que é criado e aí que não tinha namorada, queria o cara que tava escrevendo que ia botar a Mulher Maravilha para ser a namorada dele. Aí fizeram a mesma coisa com a Courtney, ele pegou e botou o Capitão Marvel para ser o namorado da Stargirl. Aí ficou servindo como escada. Gente, mas isso é bem do Jeff Jones, né? Quando ele elege os seus o escolhido. favoritos, ele dá um jeito de apagar os outros. Ele fez isso quando ele trouxe de volta o Barry. Ele deu um jeito de matar o Wally e desaparecer com ele do universo. Não, Quando sim, ele também fez, ele fez isso com... com o Adão Negro. Não, então, ele fez isso com o Kyle Rayne. O que foi o Kyle Rayne? Desapareceu depois que ele trouxe de volta o Hal Jordan.
No caso da Stargirl, ele viu uma brecha e aproveitou da brecha. Que a brecha era o Starman do James Robinson, que é uma das melhores HQ dos anos 90. O James Robinson, para ninguém mexer mais no personagem depois que ele acabou a série, ele falou assim: ele aposentou. Toma o cajado para você. É sério. Boa. Ele aposentou. Ele falou: não quero mexer com isso, vou viver minha vida aqui, criar minha filha, cuidar da minha família. E ela ficou com um bastão, sabe? Ela já existia, mas ela não tinha o bastão. Ela tinha as armas do Sideral, né? Que era o cinturão. Porque Então. o cinturão, no caso, aumenta a força, a agilidade dela, e faz ela soltar umas estrelas energéticas. E ela era a Star Spangled Kid, que é um outro personagem também, e traduzindo para o português fica Sideral. Tanto que se você vê esse Starman da série, aquele não é o Starman. Aquele é o Star Spangled Kid original. Porque no tempo da Crise das Infinitas Terras, ali, mais ou menos naquele momento, o Starman estava se aposentando e estava entregando o cajado para o Star Spangled Kid original. Aí, mas na série deixa isso claro, que o cajado era do Ted, que o Ted passou para ele. mas só que você vê que o traje que ele usa não é de Starman. Aquele traje é porque teve um momento que o Star Spangled Kid, quando ele tá fazendo parte da Corporação Infinito. Aí o que aconteceu? Ele mudou o traje dele e passou a se chamar Skyman. Parece que ficou Celeste em português, uma coisa assim. Aí, esse é o traje de Skyman, o que ele usa. Tanto que eu fiz, né, um vídeo lá no canal sobre todos os Starmans possíveis. E, assim, pelo menos uma coisa que eu elogio na série, que nos quadrinhos tudo é complicado, né? Foi cheio de reboot e tudo mais. Mas na série eles encontraram uma maneira de ser uma coisa mais fácil, né? Teve o Ted Knight na Sociedade, passou pro Starman aqui, que é Starman, e depois pra coisa. Foi um caminho muito mais fácil, fez sentido, né? Pelo menos um elogio que eu faço pro Jeff Jones mesmo. Alguém vai elogiar o Jeff Jones essa noite, que bom. O que vocês acharam dos vilões? Vocês acharam que ficaram bem caracterizados? Como é que foi? Olha, eu preciso falar que o Shade, o Mestre dos Esportes e a Tigresa são os melhores pra mim. Tipo, agora nessa última temporada que passou, que foi a Frenemies, o Mestre dos Esportes e a Tigresa gente, eu adoro esse tipo de... É uma comédia leve, sabe? Aquela coisa da inconveniência. Eu gostei muito disso, mas o Sombra pra mim foi o melhor, gente. Ele é maravilhoso, defendo ele até a morte, é isso. Mas nos quadrinhos do Sombra também é um dos favoritos ali. Agradeça ao James Robinson, que tornou ele um personagem super carismático, né? Na série do Starman. Que é de lá que esse Sombra da série é todo chupado da série do James Robinson. Gente, ele é maravilhoso. Sarcasmo. Eu adoro personagem sarcástico, entendeu? Eles são muito bons. Sobre os outros vilões, eu não sei, assim, eu não sei se o Geada lá deveria ser o principal daquela. Isso que eu penso também. Ele não é ele mais como forte, chefe, assim. o líder dos vilões, foi uma péssima escolha, eu acho. Eu acho que poderia ser o Mago ou o Onda Mental. Mas... eu acho até o Onda Mental, mas até na primeira o Onda Mental tem bastante destaque, né? Eu não sei se o Geada ficou por causa do filho, que o filho ia se envolver com a Kirsten, não sei se é pensando já nisso, eles colocaram, né, mais nesse sentido, assim, de morreu meu pai, é culpa... Aquele clichê, né, assim, você não me contou a verdade. Esse conflito foi até o final, então foi pensado nisso, mas na primeira temporada tinha um certo equilíbrio entre o Onda Mental, o Geada e o Rei Dragão, assim. Isso. Por mais que foi mais no final, né, assim, que apareceu, né, também, né? Mas como vilão secreto, né? Mas o resto era bucha, né? Que é o apostador, né? Apostador e outros lá que não funcionava tanto assim. Gente, eu preciso falar, o pai e a mãe do Geada, pelo amor de Deus, gente. Olha, eu nunca fiquei assistindo uma série olhando dois senhores de idade falando, cai da escada e morre. Nossa, aquele velho, aquela velha dá vontade de empurrar aquela velha da escada, velho. A velha, porque o velho ele é de boa ainda. O velho ainda fica tentando segurar, tipo, não vamos. Ela que é do demônio, gente do céu. E aí ela falava daquela língua deles lá, assim, o rapaz, e fazia um olhar de maldade, assim, o cara ia embora daquela casa dele. Mas é só falar uma coisa também, assim, vocês falam de vilões, uma coisa assim, beleza. Já me incomodou um pouquinho eles derrotar os vilões que mataram a Sociedade da Justiça, beleza, ok. Mas eles derrotaram o Eclipse, que é um dos vilões mais fortes que tem, aí eu achei já... Foi a segunda temporada, né? Não tinha como, não.
É porque ali Não, foi o Eclipse, o Eclipse não tava 100% ainda e tal, mas mesmo assim, velho, não dava não ali. Ele foi ali poder do amor e da amizade também que derrotou, né? Basicamente. Mas já na primeira temporada, o Homem-Hora bater no Solomon Grande também foi muito exagerado, né? Porque nos quadrinhos precisa da Sociedade da Justiça inteira pra derrotar ele. Mas Pois vão é. dizer que o Grande não tava também 100%. Tudo não tava 100%, né? Tá todo mundo com medo de carreira. Todo mundo enfraquecido dos vilões. Se a gente pensar em CW, era fim de carreira, né? Tá todo mundo em fim de carreira. Pois é, eles têm que forçar. Na verdade, assim, eles nerfam os personagens. Toda a série da CW, eles nerfam muito os heróis. Porque, gente, não dá. Todas as séries da CW faz isso. Eu fico indignada, eu falo, gente. Né, pra quê? E na segunda temporada, assim, pelo menos uma coisa que assim, tem essa parte ruim, mas a parte que eu vou elogiar foi justamente, eles pegaram e colocaram também que o Pet, o Sideral, antigamente, quando era criança, fizeram parte dos Sete Soldados, né? Aí são coisas assim, que a gente fica até animado. Nossa, eles realmente incluíram os Sete Soldados da Vitória naquela foto de jornal. Depois eles foram para a Sociedade da Justiça, né? Alguns membros dos Sete Soldados. Aí eu lembrei de novo aqui que um dos Sete Soldados, que é o Cavaleiro Andante, estava na primeira temporada, né? Aquele faxineiro, e depois sumiu, né? Não lembro dele, não. Vocês lembram o que aconteceu com ele? Ou só foi embora da cidade Ou mesmo, não, assim? o Nossa. faxineiro era. É verdade, o faxineiro era o Shine Knight, né? Isso. Eu lembro que tem uma explicação de quando eles. Eu só não lembro o quê, mas eu lembro que tem, tipo, um desfecho pra história dele na primeira temporada. Assim, uma coisa que eu fiquei feliz também foi a Courtney ir lá no quartel-general lá da sociedade, aí lá viu a lanterna, aí pegou a caneta lá do Thunderbolt, né, essas coisas, todas essas coisinhas. Eu não sei se foi na primeira, acho que foi na segunda, né, que apareceu essas coisas. Aí depois apareceu o Flash, né, que é o Jay Garrick, que é o mesmo Flash lá do universo da CW, né, com o... Deixa eu explicar o que acontece aí. Quando criaram o novo multiverso, o Jay Garrick, antes da crise, ele era da Terra 3. Quando mudou tudo, ele passou a ser da Terra 2, que é o mesmo a Terra da Stargirl. Como tem essa história dele ficar, de vez em quando, ajudando o Barry, não sei o quê, em Flash, eles conectaram, então, tipo, eles colocaram que esse Flash, que é o Jay Garrick, é o mesmo da Stargirl, tanto que o Geoff Jones deu uma entrevista falando sobre isso. Não, então, o Geoff Jones deu uma entrevista... Não, tá é o mesmo. Sabe por quê? Porque depois da crise lá na CW, o universo principal lá do Flash, eles não sabem que existe um multiverso ainda. É tanto que justamente o Barry aparece, o Jay aparece lá, assim, pô, mas como é que o Jay tá aí e não avisa? Realmente, pessoal, tem multiverso, não. Não, existe então, mas é aí que tá um ponto. A gente não viu ainda, mas tem uns quadrinhos. Tem uns quadrinhos que conectam com a história de todas as séries da CW. Ainda, inclusive, eles fizeram uma conexão com Stargirl nesses quadrinhos, que chama Terra Prime. Cada série teve o seu quadrinho. No quadrinho do The Flash, tem uma conexão que é um amigo do Pet que conhece e vai parar no quadrinho do Flash. Então, o que acontece? O Jay Garrick, ele sabe do multiverso. Os outros, a gente não viu ainda eles ficarem cientes disso. Mas, quando acabou Stargirl, teve uma entrevista com o Geoff Jones, e aí ele estava explicando que ele conversou com os roteiristas de Flash. Eles decidiram fazer um negócio lá que não ia atrapalhar a série Flash. Tipo, independente do Jay Garrick aparecer em Stargirl, seria meio que numa linha do tempo, não a linha do tempo, vai no mesmo universo, mas assim, alguns anos antes ou depois, não no mesmo tempo, porque aí os acontecimentos de Stargirl não iam afetar a série do Flash. Entendeu? Então eles confirmaram que é o mesmo. Nossa senhora, mas ficou muito inconsistente, então, se foi confirmado por entrevista. Né? Não, então, é que assim, o problema foi com o Flash. Por isso que eu tava até falando antes da gente começar a gravar que o produtor executivo, ele tá fazendo muita merda, porque assim, ele tá fazendo muita inconsistência dentro da série Flash, já começa por aí. Então, o problema ali foi que ele nunca colocou, tipo, do povo ficar ciente que o multiverso renasceu, que aí o multiverso tá aí, né? Tanto que em Supergirl a gente viu, depois da crise, a gente viu uma cópia do Winn de uma outra terra, entendeu? Então, assim, alguns personagens de algumas séries estão sabendo, mas o povo do Flash não. E o Jay Garrick sabe, então não faz sentido. Eu não sei se ele literalmente achou que não era importante
colocar pro povo lá que, gente, tem outro multiverso. Ou se ele realmente esqueceu e fez merda. Mas, enfim. O erro foi do pessoal do Flash. De citar o John Wesley Shipp como o Flash da década de 90, porque muita gente esquece disso, cara. Eu sei que ele é o Jay Pois Garrick, é. mas eu acho que a gente tem que homenagear ele da forma certa. Aliás, o filme do Flash é uma sacanagem, que no verso do Batman, do Tim Burton, o Flash é ele, não é o Ezra Miller, não, tá? Sim, Pronto mas pra você ver. mas chegou a ver a crise? a crise foi a homenagem máxima, né? Que foi ele, o Flash que Por- morreu, né, na crise. Não, eles mostram um trecho da série original. Antes de Uhum. morrer. Não, Eu fiquei, meu muito Deus. bom. Assim. Cara, eu acho que a crise foi a melhor coisa que a DC fez nos últimos tempos, ainda assim. Foi. Incluindo até filmes aí. Porque nunca Foi. vi uma homenagem tão boa ali. Lógico que não foi no nível que a gente queria, né? Mas só de trazer o Robin lá do Batman 66 e tudo mais. Só É que isso aí, sabe que eu 3 gosto? segundos. Pronto. Sabe que eu Bota o gosto easter egg muito? aí. Eu gosto muito porque, assim, eu sempre falo para as pessoas, né, quando eles começam a comparar o universo da... aliás, um pequeno detalhe que eu não sei se vocês sabem, antes de eu falar isso. Vocês sabiam que antes da pandemia era para ter um crossover de Stargirl com Flash? Era. Mas. Né? A Breck deu uma entrevista falando que cancelou por causa do Covid, porque ia ter um crossover de Superman e Lois Batwoman, ia ter um monte de coisa, eles cancelaram tudo. Aí acabou não tendo, só que parece que ela vai aparecer em Titans. Quando voltar a passar os episódios, ela vai aparecer em Titans, vazou uma foto aí dela com o elenco. O crossover falaram que vai ser o Doom Patrol, Titans e Stargirl. Só que a foto que vazou foi dela com um ator que faz o Mutano. Tô até vendo aqui a foto aqui agora. O que acontece é que, assim, o Arrowverse teve 10 anos de construção, né? E o Jim Lee se envolveu na crise nas Infinitas Terras. Tipo, foi ele que pediu pro Ezra Miller participar, foi ele que deu várias ideias ali. E aí é por isso que eu falo, eu concordo plenamente, que, tipo, o Crise na Terra X já tinha sido melhor que o filme. Né? Aquele crossover foi sensacional. E aí depois veio a Crise nas Infinitas Terras, eu falei, gente, a única coisa que eu tô frustrada é que, com tudo isso, essa zona da Warner e da CW, eu queria muito ter visto um crossover de Stargirl com Flash, sabe? Ainda mais porque o Jay Garrick tá conectando as duas séries. Ia ser maravilhoso. Mas não vamos ter. Que ela apareceu em Legends, né? Sim, mas foi antes isso, só que foi antes da crise. Era outra atriz, era outra Sociedade da Liga da Justiça. Sociedade da Justiça. É a Sociedade o nome da Terra do Flash mesmo. Né, Sim. Eu lembro deles em Legends, só que eles falaram que depois da crise aquilo foi, tipo, eles não eram mais a GSA. Só uma coisa, aproveitando falando em Legends, que delírio coletivo é esse que tá todo mundo pedindo a volta de Legends? Nunca ninguém elogiou essa série, assim. Tem um motivo. Todas as séries receberam um aviso. Faz essa temporada como se fosse a última. E uma roteirista de Legends Animal, Anta, decidiu deixar o final aberto para ter esperança de pressionar o canal para renovar. O que aconteceu? Eles deixaram um final aberto. Tipo, a 7ª temporada acaba com todo mundo indo preso e a Sarah grávida. E cancelaram a série. Legends foi a única série do Arrowverse que não teve fim. Tipo, cancelou assim. E aí o povo tá pedindo a volta. Só que eu falei, gente, ninguém tem culpa que a roteirista não foi muito inteligente. Todo mundo se preparou. Tipo, vamos fazer um final caso não dê certo. Só ela virou, não, vamos pressionar. E deu merda. Ela quis dar uma de Young Justice. Exato. O crossover que o Flash, nessas cruzadas de multiverso, falhou e não fez, que ainda dava para fazer lá no comecinho, que eu ficava assim, gente, eles têm que fazer isso, que era ele atravessar para uma terra, para a Terra 66, chegar no asilo Arkham, que é um asilo de velhinhos, e encontrar o Adam West e o Butch Warden nesse asilo jogando detetive. Sabe? Faltou isso. Faltou. Pois é. Ia ser a homenagem. Vai ver que o ator morreu, né? Do Batman. Não, ele tava vivo ainda. Tava vivo, tava bem. Ele morreu fazia um 17. tempo. Foi bem antes da crise. Naquela época não tinha essas ambições, né? Os crossovers, na época, ele crossover lá só com o Arrow e com o Bundle Savage da Shopee. Não, mas ele já tinha encontrado com o John Wesley Smith já, nessa época. Já.
Então, por isso que eu achei que Não, podia não, ter já, é porque feito. era da Terra, foi a segunda temporada, né? Justamente, mas não tinha tanto ainda pretensão, né? É que eles foram aos poucos, né? Se você perceber, o negócio foi crescendo, né, devagar. Teve o primeiro crossover ali entre os dois só, aí depois teve um que serviu para introduzir Legends, aí depois teve o Invasion, aí teve o Crise na Terra X, aí o negócio começou a ficar grande. Na Crise na Terra X o negócio começou a ficar grande, porque eu lembro que o Stephen Amell estava falando numa entrevista que o negócio foi louco. Tipo, eles ficaram literalmente sem dormir, trabalhando segunda a segunda, era bizarro, porque era muita coisa. Quando chegou na crise, eles falaram, mas a gente tem que cair de novo, porque não tem como superar. E aí não É, teve. mas duas coisas quanto a isso, né? Primeiro, o crossover do Flash e da Supergirl em dois canais diferentes, né? Isso aí foi marcante. E Sim, segundo, sim. o Steve Amell deve estar bem com o rabo entre as pernas, porque ele tava doido para acabar, né? Porque geralmente esses atores aí, quando passam muitos anos, não quer mais gravar, fica assim. Eu sei que deve ser muito puxado e tal, mas achando que ia ter muita coisa depois, viu que não teve mais nada, aí ficava cavando. Ah, se a minha série voltar na Netflix com 3 episódios, eu tô dentro. Ficou cavando um bocado de volta assim, e agora Olha, tá de volta aí, não? De volta então, o como. Stephen é um caso à parte. Eu tô num relacionamento de amor e ódio com ele. Porque é bizarro. Ele, realmente, tem uma menina no Twitter que eu vi ela falando isso, que eu falei, nossa, deve ser muito real. Ela falou assim, gente, o Stephen Amell, ele literalmente era o king shit em Arrow, né? Ele era o top ali. Tipo, dava ideia, era o fodão. E aí ele fez uma série, o Hills, que flopou, né? Que não é o mesmo ambiente, não é a mesma galera. Deve ter ficado aquela, tipo, eu quero voltar. Só que assim, a série só acabou porque ele quis. O elenco queria continuar, né? Uhum. Então, tanto que eu lembro que o povo tava tudo chorando na San Diego Comic Con e ele, não, que eu não aguento mais. Aí agora ficou com essa putaria de querer voltar, falando, meu filho, acabou. Gente, Ainda bem que flopou aquela série do futuro da filha dele lá. Nossa, que negócio ruim. Olha, eu preciso falar, eu fiquei muito chateada, porque assim, apesar de eu ter um ranço da Mia, que ela é chata, eu queria muito ter visto a continuação, porque assim, a Canário de Arrow, ela entrou no eixo na 8ª temporada de Arrow, né? Que, tipo, ela virou, a Black Siren virou Black Canary da Terra 2, e aí, tipo, eu fiquei indignada, porque a 8ª temporada toda gira em torno disso. A Terra 2 foi destruída, eles têm que resolver o bagulho com o monitor, e aí ela não Ela, aparece na crise. ela não deveria nem mais existir pós-crise. Essa mulher é inconsistência cronológica nem nos quadrinhos. Terra 2 já mudou totalmente. Não, Nem sim, existe mas o mais. que acontece? É. Depois da crise, ela acaba virando a Laurel da Terra 1 é a única que não volta depois da crise. Por isso que Uhum. é outro caso de produtor que odeia o personagem, né? Ridículo. E ele fez isso, então ela acabou virando a Laurel da Terra 1, mas originalmente ela era da Terra 2. E, tipo assim, ela foi quando eles acertaram com a Canário Negro. Entendeu? Tanto que tava todo mundo pedindo pra ela aparecer em outras séries, porque foi mal aproveitada, né, gente? Total. uhum. E aí essa frustração, a gente não vai ver a Stargirl com ninguém. Mas e aí, gente, a terceira temporada, vamos para ela. O que vocês acharam dela? No meu caso, eu já achei forçada a questão de vamos ser amigo dos vilões, né? Porque a série prometeu que ia ter um embate dos filhos dos heróis com o filho dos vilões, mas no final, não, vamos virar todo mundo amigo, porque, de novo, a Stargirl tem o poder da amizade, não sei o quê, aí fica aquela besteira de, eu não confio na pessoa, a pessoa não confia, não sei o quê. O ponto positivo foi que eles cavaram a volta do Starman, acho que no final da primeira temporada, ele lá voltando, e todo esse mistério, né, de quem é o assassino do apostador na terceira e tal. Só que, assim, de cara, eu já vi, cara, o Starman, ele todo irritado, ele tem culpa no cartório, né? Mesmo aquela cena lá, o verdadeiro assassino sempre ele é atacado de alguma forma em todos os filmes, né? O Pânico nos ensinou isso direto. Não é aquela cena que ele é atacado lá no trailer. Não, aí foi só para despistar e esse cara realmente tem alguma coisa atrás dele aí, né? Então, tava muito suspeito, né? Mas essa foi a parte que me incomodou, assim. Mas de resto, de toda essa construção do Starman, assim, ele é um personagem muito chato. Eu não sei se ele é assim nos quadrinhos, né? Eu lembro que no Corporação Infinita, lá no pré-crise, ele era bem chato, assim, mas ele era adolescente. Mas eu gosto tanto do ator, né? O Joey Maguire, do Community. Aí, pô, mas tá insuportável, assim, tem hora. Tá dando raiva, assim. Super, super irritante.
Nossa, que raiva. Eu passei a temporada inteira xingando ele. Não, pelo amor de Deus, cara chato. Eu ficava meio cala a boca. Tratando assim, o Pet como ajudante, né? Assim também, né? Ah, não, você é meu tipo, ajudante. humilhando o Pet. Eu ficava, Pet, reage, dá na cara dele. É, Joga uma o Pet não cadeira. reage. Ai, não dá. Mas eu gostei muito do desenvolvimento da Cindy. Eu gostei muito. Ela teve um desenvolvimento bom. E é o que eu falei, a Tigresa e o Mestre dos Esportes, adoro os dois. O Sombra também, durante a temporada inteira, porque gostei muito. E o resto eu achei ruim. Vocês acham que perderam tempo demais tentando introduzir um spin-off e deixaram de lado a série? Sim. Teve a questão lá da Jade com o Manto Negro, eu achei desnecessário, assim, foi aquele episódio filler, né, que quiseram concluir a história, ela realmente achou o irmão, mas foi, sei lá, não achei, não vi muito futuro depois, né. Ela foi mal aproveitada. Aí tinha aquele caveiro, o caveiro, alguma coisa, que o nome daquele cara lá que tinha, daquele, é tipo uma escola do É o Mr. X-Men, Bonds. pá. Mr. Bonds. Isso, Mr. Bonds. Mr. Né? Bonds. É que acontece o seguinte: esse Mr. Bonds ele fazia parte de um grupo de vilões chamado Helix. E todos tinham um traje assim, parecido de caveira, um traje preto com uma capa. Ele tinha um traje preto com uma capa e tinha aquele Crossbones, né? Chamam Jolly Roger, que é o símbolo do Golden Pirata, que é o crânio com ossos cruzados. E aí cada um tinha um poder, eles enfrentaram a Corporação Infinito. Só que aí depois esse cara foi se redimindo, tal, esse Mr. Bonds. Isso nos quadrinhos que eu tô falando. E aí o que aconteceu? O negócio dele é que a pele e os músculos, tudo dele é transparente, só os ossos que aparecem. E ele, quando ele começou a se aliar à Corporação Infinito. Aí nos últimos capítulos, nos últimos números da revista da Corporação Infinito, pós-crise, parece que o Solomon Grande estava se juntando a eles também. Aí teve uma briga, o Solomon Grande bateu nesse cara e ele voou e caiu em cima do Sideral, que agora é Celeste, né? Skyman. Só que esse cara, ele tem um toque de cianureto nos quadrinhos. Ele toca e manda cianureto pro organismo da pessoa. E aí, quando ele caiu em cima do Celeste, a pele dele tocou na do Celeste. E aí, mandou cianureto pro Celeste e ele morreu. Foi assim que ele morreu nos quadrinhos. Você reparou que ali, quando ele aparece, ele vai falando tal, o traje dele é um traje muito semelhante a um traje nazista? Sim. Que coisa. Me lembrei né? a mesma coisa. Acho que eles quiseram fazer uma referência. Uhum. Aí tem também outros presos ali, eu acho que. Eu não reparei, não sei, mas eu acho que eles também eram da Helix. Eu lembro de até quando eu assisti o episódio, eu fiquei pesquisando, assim, pra ver quem é. Tinha um outro que era da Helix, né? Mas tinha um terceiro que eu acho que não era, só como um easter egg mesmo, assim. Aí falam, vamos formar nosso próprio grupo. Pois é. Mas aí deu esse final pra Jade, né? Aí, vamos procurar mais filhos de heróis, assim, aí quem sabe, não sei o quê. Aquele final também meio que aberto, mas não vai voltar nunca, não, né? Essa série, assim, não vai mostrar isso. Não, infelizmente não. Eu gosto da ideia que, assim, porque Flash ainda não terminou de gravar, né? Como a gente já viu, né, o John Wesley Shipp participar da série, seria uma boa se eles chamassem pelo menos ela, a Stargirl, para participar de, sei lá, penúltimo episódio, alguma coisa assim. Quem viu tudo vai entender o porquê que eu tô falando isso. Mas a atriz, né, a Breck lá, ela precisa ser bem empolgada com a série, né? Tipo, é uma pena pra ela, né? Acho que ela é muito... É um dos motivos de, às vezes, eu ficar tão envolta em algumas séries que, por mais que ela não esteja 100%, a animação do elenco, dos atores, me faz ficar animada, sabe? Porque não é só, tipo, um trabalho do tipo, tô aqui, tô sendo paga, vou fazer isso aqui, ai, que se dane. Você vê que a pessoa se importa, sabe? E a Breck, ela é muito assim, tipo, eu gostei muito porque no dia da exibição do último episódio, tinha uma menina que é fã dela, assim, ela tem uma página sobre fã de Stargirl, ela postou no Twitter assim, eu quero fazer uma live para comentar, mas ninguém quer fazer live comigo. Daí ela comentou, pode deixar que eu faço. Chamou a menina no Instagram, fez uma live com ela, comentando. Eu achei isso muito legal, sabe? Tipo, não é todo mundo que se envolve, assim, dessa forma com fandom e incentiva a galera. É a mesma coisa a Bitsy com Superman e Lois. Ela é maravilhosa como leading lady. Tipo, ela envolve a pessoa, ela empolga. Então, quando rola isso, eu fico muito feliz.
eu acabo me empolgando também, mesmo que tá ruim. A maioria vai pra aquelas Comic Con à força, assim, né? Tipo, os caras vão putaço, Sim. assim, que tá em contrato. Mas uma E coisa que a ele, gente não falou também é justamente o Jaquim. O que vocês acharam? Até na terceira teve bastante destaque, assim, e tal. Assim, era mais o alívio cômico, porque ele nunca acertava o pedido junto com o irmão lá da Cush, né? A gente ficava meio assim. é, Só no final que alívio acertaram, cômico, né? né? Alguma hora tinha que rolar, né? Mas nos quadrinhos é assim. O Johnny Thunder, que era o original, né, que tinha, ele fazia um pedido, aí dava um problema, tipo assim, ou resolvia só de um outro jeito, ou não resolvia, aí no final ele falava alguma coisa assim, alguma besteira, pum, resolvia mesmo, assim, pelo que ele falou. É. É muito Eu achei mais o legal. gênio que é atrapalhado do que o pedido, né? A graça é o gênio não Mas o entender os gênio é pedidos, não. poderoso demais. Ele consegue. Se você fizer. Nos quadrinhos teve até uma hora que não sei quem. Chegou, o Johnny Thunder reapareceu. Aí ele foi fazer um pedido. Só que era o Ultramanoide. Ele tinha botado o cérebro dentro do corpo do Johnny Thunder. Aí ele foi fazer Uhum. um pedido e pediu pra mudar a realidade e botar ele como regendo o mundo. Ele como o rei do mundo. Aham. Aí E ficou ele, assim até né? os heróis conseguirem botar a mão e reverter o pedido. Botar a E mão também no. tem que ser assim na série, né? Porque senão, imagina, no primeiro episódio da terceira temporada ele pede pra resolver tudo, créditos, fim. Essa, quem é? Qual o nome do carinha? Do assassino? Ah, ele tem muitos nomes. Então já resolve, pá, acabou. E não Então, pode fazer o mesmo pedido, né? Tem esse negócio. Você não pode repetir a mesma coisa, né? Então, a graça tá nisso. O cara é super É. poderoso, mas ele não é ex-machina, né? E outra senão coisa ia. também que eu fiquei meio assim é que na segunda temporada é mostrado, né, que o Doutor Meia-Noite está vivo lá no Shadowland, né, no Mundo das Sombras. Aí eu fiquei meio assim, porque na terceira os pais da menina lá, que é a Doutora Meia-Noite, que A Beth. descobriram que o traje da Beth não tem um modo combate. Por que o cara não falou, velho? A menina passou a série inteira sem lutar, sem nada, só realmente conversando. Poxa, só agora, É o que eu falei, ela tinha um potencial enorme que foi desperdiçado. né? Porque, tipo, dava pra eles trabalharem ela com ele, sabe? Tipo, ele sendo meio que um mentor dela ali. Nossa, dava pra fazer um monte de coisa. Tem outra coisa sobre Não ela no pode. final que eu fiquei chateada, mas eu não vou comentar, senão vai dar spoiler. Então, Renegado, a partir de agora é spoiler bravo, hein? Você fica Então, por eu vou conta e fazer o risco. seguinte: eu vou sair fora e deixo uma boa sorte para vocês aí. Eu não vou voltar nessa gravação. Vou dar boa sorte para vocês aí. E tchau aí para os nossos ouvintes. Fui. Não, tá bom. Beleza, Renegado. Obrigadão, cara. Realmente, Vai vocês aí. se você continuar, você vai perder toda a surpresa do plot final da história. Exatamente. Tudo bem. Até mais, Renegado. Um abraço. Valeu, Renegado. Um abraço. Até mais. Então vamos lá. Agora podemos dar spoilers. Se você também aí que não viu o final, recomendo você ir lá assistir os últimos episódios e voltar, porque agora o spoiler vai comer solto com força. Vamos lá, gente. O final foi satisfatório para vocês? Então. Então. Assim, eu gostei da resolução. Né? Não tanto a treta, o momento épico e tudo mais. Eu gostei mais do pós. Porque eu achei que foi uma decisão boa de, tipo, você não saber se a sua série vai ser cancelada ou não, então você termina de uma forma que dá uma sensação de final de série, mas ao mesmo tempo deixaria alguma coisa aberta para caso desse para voltar. Então eu gostei disso. Aquela parte do Sombra no museu, eu juro por Deus, correu uma lágrima naquela cena. E quando o Jay Garrick aparece, meu Deus, eu falei, eles têm que aparecer em Flash em algum momento, não é possível. Porque foi maravilhoso. Jay Garrick continua, passou anos e ainda tá do mesmo aparência, não envelhece não, Jay Garrick. É creme de velocista.
Não, mas antes de Usando. falar só essa parte aqui, que é já a parte meio cena pós-crédito, né? Deixa eu só falar justamente como o Renato saiu, porque assim, no episódio que apareceu lá que o Starman falou, não, tira o negócio da ampulheta. Fulana, não sei o que, dos pais também, não, se afasta dos pais. E a outra mandou. Dos pais eu até achei meio assim, porque ele falou, minha irmã morreu, beleza. Mas vá atrás da Cindy, pronto. Ali foi a hora que ele entregou que ele realmente era vilão, né? Aí só que eu realmente achava que ele estava sendo controlado mentalmente por alguma coisa, né? Tinha algum chip, alguma coisa. Eu nunca imaginaria que o Ultramanoide tinha trocado o cérebro com ele. E eu não sei se faz tanto sentido em algumas coisas, porque tem hora que o Starman ensina aquele poder da Cush, né? De meio que ele vai lá pro céu e volta, né? Ok que ela, no final, chega a usar isso aí, mas será que tinha resquícios, assim? Por que o cara ensinaria um poder daqueles? Pra ele ficar quieto, né? Não ensinar nada. Tinha, porque é o clássico, é o clássico igual foi feito na primeira temporada de Flash. Entendeu? O vilão, ele tá ali, ele vai começar é uma forma de ele manipular o personagem, entendeu? Para o personagem confiar nele. Então ele banca o mentor sábio, e no final você vai ver, é um cretino. Eu não desconfiei que ele fosse vilão. Eu achei só que ele tava sendo um cretino mesmo. Parecia, né? Parecia que ele só tava só sendo babaca mesmo, né? Exato. O engraçado é que é o mesmo plot twist do quadrinho A Era de Ouro, que para mim é o melhor quadrinho da Sociedade de Justiça que eles escreveram, é o mesmo plot twist, sabe? Uhum. Não é necessariamente com o Ultra Humanoide, mas é o mesmo plot twist. Mas é bom que pelo menos eles capam uma coisa do quadrinho, né? Não, mas foi muito bem feito. Eu não percebi, não. Na hora que apareceu o Ultra Humanoide, eu falei, que legal, Ultra Humanoide. Mais um macaco mal feito em CG, mas vai ser divertido. Pô, mas achei bem feito, assim, pra qualidade de TV, até achei até bem feito, assim. Sim. Mas uma coisa que me incomodou é assim, mas se o Ultramanoide coloca o cérebro dele, como é que ele tem acesso às coisas do passado, assim? Teoricamente, como é que ele enganou o Cajado? São várias... Ficou muita pergunta assim no ar, né? Porque ele não deveria ter como enganar. Ele, assim, o que na primeira temporada, desde que ele acordou, e aconteceu isso aí, ele foi talvez conversando com pessoas e talvez descobrindo algumas coisas do passado do Starman. Mas manipular, saber aquele poder lá, como é que ele... Não, você tem que pensar na coisa muito boa, tipo assim, como se ele realmente soubesse fazer isso. Não fez muito sentido, né? Porque é um cérebro do Ultramanoide. Deixa eu tentar explicar. O Cajado não aceita bem ele, é a Stargirl que passa para ele, se eu me lembro bem. Tanto que o final, a solução é essa. Ela fala, sai fora que quem manda aqui sou eu. Ele não, mas o Cajado, momento, ele fica meio ambíguo, né? Parece que ele... Talvez o Cajado tenha uma vida própria, não deveria, às vezes, ficar um pouco relutante em algumas coisas. Ou então fazer uma coisa de vilão, na hora que ele vai lá no mercado, que ataca o mercado, quebra tudo lá e tal. Né? Então, mas foi ela que cedeu. Eu acho que ele é fiel a ela. Como ela cedeu, ele falou, tá bom. Vou obedecer. E sobre se ele tinha remanescente de memória, não. Ele lutou várias vezes com ele e sabia como é que funcionava o golpe. Para mim, fica subentendido nesse ponto. Talvez sabia como ele já tinha visto o golpe, mas saber que tinha que pensar na coisa boa. Assim, parece ser uma coisa, um segredo, né? Assim, falha de roteiro. É falha de roteiro, isso aí. Pra mim foi assim, tentando justificar com muita força, tipo assim, ele sacou qual é da Stargirl e foi convencer ela onde que era o ponto fraco dela, que é ser ursinho carinhoso, sabe? Meu querido eu ainda prefiro achar que é falha de roteiro mesmo, assim, pra despistar, mas no final era pra ser uma pista, né? Que é a cidade, né? A cidade a gente sabe que tem seus erros lá no meio do caminho, que as temporadas do Flash... que a temporada do Flash que tem o vilão, a gente sempre tinha, nas primeiras temporadas, tudo pra descobrir quem é o vilão, né? Aí sempre dava dicas erradas, assim. Aí no final, mas você deu uma dica errada, né? Então por isso que eu não confio muito também. Então. É porque, mas às vezes eles dão dicas óbvias e é o povo que não se toca. Aquele da terceira temporada, eu sou o Barry do futuro, I'm the future, Flash. Uma vírgula faz toda a diferença. Né? E com Stargirl foi a mesma coisa. Tipo, é que eu literalmente achei que ele era só um canalha, idiota, babacão. Né? Mas realmente teve várias dicas. É que assim, eu confesso que eu assisti essa temporada meio que com preguiça. Sabe quando você tá forçando? Você fica, deixa eu terminar isso logo. Eu tava assim, então eu não prestei muita atenção. Olha, não, e fora também que eu não sei como é que o rei do
Rei Dragão viveu ainda, né? Que ele tinha morrido na primeira e tá lá, vivo lá, e trocou de corpo, tipo, se dane também a Nem explicação disso. nem explicar direito. Por isso que eu falei, foi uma temporada ruim. Eu confesso que eu abandonei no 4º episódio. Eu só voltei depois quando alguém falou: ah, grava um episódio aí sobre Stargirl. Eu falei: ah, tá, vou assistir de novo. Tá bom, vou fazer esse sacrifício. Mas o final até que foi melhorzinho um pouquinho. Apareceu como diria as HQs da Abril dos anos 80, o Ultra Humanita aparecendo no final. Foi ótimo. Foi divertido. Isso é uma coisa que eu não tinha reparado, que alguém comentou no Twitter, e eu falei, gente, é verdade. Quando eles estão mostrando a cena do museu, a Beth não tá. Não quiseram gastar com uma atriz mais velha, né? Porque tá todo mundo mais tipo, velho, né? tá mostrando o pôster de todo mundo. E aquelas fotos são as fotos promocionais que eles tiraram, tipo, primeira temporada. Só que os pais dela estavam ajudando ela com o traje. A gente chega a não ver o traje novo dela. E aí ela não tá no museu. Eu fiquei com a impressão de que aquilo foi feito depois num remendo máximo, assim, sabe? Chama meia dúzia aí, vamos fazer essa cena? Não, certeza. Apesar que a Breck já falou que o Geoff Johns já tinha planejado gravar os 2 finais mesmo. Tanto que quando eles estavam nas últimas semanas de gravação, ela chegou a comentar que ele estava gravando 2 finais, tanto que a CW, quando acabou a série na CW, eles, se eu não me engano, eles exibiram a versão alternativa. E falaram também que vai estar para DVD, naquelas cenas extras, vamos colocar. Eu quero ver. Só pra sofrer mais aquela. Eu achei a cena pós-crédito, vamos chamar assim, de uma ironia tão profunda, de um veneno assim maravilhoso. Explique. Porque ele tem assim aquele sabor agridoce. Sim. Que o Liga da Justiça Sem Limites deixa no último episódio. Quando eu assisti o último episódio de Liga da Justiça Sem Limites, eu jurava que tinha continuação. Até hoje eu tô esperando. 2. Até hoje. Sabe, porque tipo, a aventura continua, o Stargirl joga isso, assim, sabe? Tipo assim, gente, verdade. Gente, vamos torcer, vamos fazer pressão pra série voltar, sabe? Vamos fazer pressão. A Breck fez isso. Ela postou no último episódio. Ela postou isso na The End. Eu achei isso tão irônico, assim, porque no final foi, apesar de ser um final que conta a história toda, o que aconteceu depois, ele é um final em aberto. Porque ele diz que teve muitas outras aventuras que a gente, tipo assim, se vocês quiserem, a gente fizerem força e pedirem muito, a gente vai contar, sabe? E aí, cara, aí eu lembro assim, gente, é o Geoff Johns que tá fazendo isso, é sério. Depois de tudo que fez com o Snyder, ele tá fazendo um final igualzinho o que o Snyder aprontou e fez no corte dele da Liga da Justiça lá, de botar aquele final do futuro apocalíptico lá, só pra galera ficar louca. Aí eu falei, gente, isso é ironia mor, cara. O cara ferrou o Snyder e ele tá copiando a mesma coisa que o Snyder fez pra tentar dar continuidade com a coisa. Gente, eu falei, não é possível que ele fez isso, cara. E só um pequeno comentário, né, que quando eu li que o Snyder ouviu um não da Warner e catou a garagem dele e foi gravar aquela cena, eu falei, é dos meus, eu faria igual. E é irônico mesmo, né? Porque quando eu tava vendo, eu falei assim, bonito, agora você tá sentindo, né? Pimenta no rabo dos outros é refresco. Pimenta no rabo dos outros é refresco. O Geoff Johns não estava acostumado a receber nãos, né? Porque até então ele era o garotão preferido da DC, assim. E agora ele sentiu, né? Como é que... Se o Ray Fisher não tivesse feito as acusações que ele fez, Geoff Johns era o bom moço da DC até hoje. Exato. Sabe? E o cara é gente boa. Eu conheci ele pessoalmente, eu bati papo com ele, o cara é gente boa pra caramba, cara. E quando veio aquela coisa toda, eu falei, nó. É que sabe o que acontece? Às vezes, infelizmente, a gente não conhece nem a gente mesmo, né? Se você for parar pra pensar. A gente não conhece nem a gente próprio. E tudo que o Ray Fisher falou ali, e que outras pessoas também comentaram sobre o Geoff Johns, eu fiquei, mano, ele é o tipo de cara que ele sabe enganar. Ele sabe... Não, sabe, é tanto que o Joss Whedon, que também foi nas principais acusações, o pessoal nem ficou muito assim, não, mas com o Geoff Johns ficou como assim, né? Tipo, aquele cara lá sorridente, bom moço, fez isso também, né? Então é isso, gente. A gente falou hoje de Stargirl. Eu queria agradecer aqui aos meus amigos Bruno Castro,
Bom, pessoal, se vocês quiserem dar uma olhada lá, é o canal Setor 2814, né? Faço vídeos toda semana. Segunda-feira sai vídeo, na quinta-feira tô fazendo lives também, às vezes assunto sobre a DC, às vezes assunto off-topic, né? Mas então, apareçam lá depois. E obrigado aí pelo convite, né? Eu achei que estão poucas séries da CW ganham tópicos, né? Então, sempre que tem alguma coisa da CW que é aquele guilty pleasure, né? Eu acabo querendo participar também, então... E a série da Stargirl acabou que, para mim, no final das contas, do saldo, a gente falou bastante ponto negativo, mas no final ainda foi um ponto positivo, porque nessa maré de séries, ainda foi um bom acerto da CW aí. E ela que estreou brilhando hoje, Ali. Eu tenho o meu Instagram, Captain _ L com 2 LYBR. Lá tem todo o meu trabalho como cosplayer, como tudo que eu faço, na verdade, tem um link lá que vocês podem ver tudo, absolutamente todo o meu trabalho diverso. E eu gostei muito da série, apesar, é o que eu falei, pontos negativos toda a série tem, né? Poderia ter sido melhor a última temporada? Poderia, mas no geral, realmente, concordo, a série foi um dos pontos altos que a DC investiu. Queria que tivesse mais, pena que não teremos. Queria ver ela com o Flash também, não veremos, chateada. Mas é isso. Pelo menos a gente tem DVD e streaming para rever. Então é isso, gente. Muito obrigado aí pela companhia. Espero que vocês voltem mais. Dê o like. Então indique para os amigos e para os inimigos, como diz o Drius. E a gente volta. A gente volta.